Sabe aquela sensação de que a educação, hoje em dia, perdeu um pouco do rumo? Pois é. Neste nosso estudo, a gente vai embarcar em uma jornada fascinante e super didática, guiada por uma aula magistral do professor Hernani Ribeiro. E olha, não se trata de ficar apenas revirando história antiga, não. A ideia aqui é entender, em uma sequência bem lógica, como os gregos inventaram a própria essência da formação humana e, o mais importante, como a gente pode pegar esses projetos geniais e usar para resgatar o nosso próprio sentido de propósito hoje. É um conteúdo denso, mas absolutamente transformador. Vamos lá? Para manter tudo bem amarradinho, nossa rota vai passar por 6 pontos: a virada do mito à filosofia, o despertar com Sócrates, a ascensão de Platão, o poder do hábito em Aristóteles, o conceito geral da paideia e, por fim, como o estoicismo se encaixa no nosso mundo moderno. Então, vamos dar a largada com o nosso primeiro ponto: a transição do mito à filosofia. Para a gente começar a entender essa revolução na forma de educar, precisamos montar o cenário. Durante séculos, o mito foi a única linguagem que a humanidade tinha para explicar o universo, a vida, a morte, tudo. Mas aí, na Grécia arcaica, aconteceu uma coisa extraordinária. O pensamento racional, o logos, entrou em cena e começou a substituir o mito. É exatamente aí que nasce a filosofia. E veja bem, a filosofia não era vista como um amontoado de fatos para decorar para uma prova, de jeito nenhum. Era uma investigação apaixonada da realidade, a busca por entender o que as coisas são na sua essência. O sistema educacional inteiro precisou ser reinventado do zero para formar um tipo de mente completamente nova. E para sustentar essa reinvenção, eles criaram 4 pilares fundamentais. A investigação racional simplesmente parou de aceitar respostas prontas de deuses e lendas. A busca ontológica passou a fazer as perguntas difíceis. Afinal, o que é o bem? O que é o justo? Mais do que isso, a filosofia exigia que a pessoa formasse o seu próprio juízo, criando uma verdadeira autonomia intelectual. E o mais fascinante, isso tudo era encarado como uma arte de viver. Era como um remédio para a alma, para curar o ser humano da ignorância. O que nos leva à nossa segunda etapa: Sócrates e o despertar. E é aqui que entra o primeiro grande disruptor dessa nova era da razão. Imagina uma Atenas democrática, mas passando por uma crise moral gravíssima. De repente, surge Sócrates, batendo de frente com os sofistas. Os sofistas eram aqueles caras que cobravam caro para ensinar truques de retórica e respostas enlatadas. Sócrates fazia o oposto. Ele chegava com perguntas do tipo: tá, mas o que é a coragem? Ou o que é a justiça? Essa era a famosa fase da ironia. Ele não entregava a verdade de bandeja, ele quebrava metodicamente as falsas certezas de quem estava conversando com ele, provando que ninguém ali sabia definir aquelas virtudes. Para ele, perturbar e desestabilizar vinha antes de construir qualquer coisa. Foi assim que ele estruturou a maiêutica, que é literalmente a arte de dar à luz o conhecimento. É um passo a passo genial. A grande sacada aqui é que o conhecimento não é algo que vem de fora para dentro. O educador não é um pendrive que deposita fatos na sua cabeça. Como um parteiro de almas, o professor, através do diálogo, apenas ajuda a extrair aquele conhecimento que já está escondido lá no fundo da mente. Aquele momento de confusão, de travar e perceber que não se sabe nada, a chamada aporia, é um passo absolutamente necessário para o aprendizado real acontecer. Essa frase icônica resume a alma do negócio para Sócrates. A virtude que eles chamavam de areté não cai do céu. Não é um dom genético e muito menos algo que você compra na esquina. Ela é uma conquista diária e contínua, através do autoconhecimento. Cuidar de si mesmo e da própria consciência virou a partir dali a responsabilidade número 1 de qualquer ser humano. Seguindo a nossa linha lógica, chegamos à parte 3. Platão e a ascensão. Agora a gente avança para o aluno mais brilhante de Sócrates. Platão ficou profundamente traumatizado com a morte injusta do seu mestre e decidiu fundar a academia, tentando criar um sistema educacional que fosse simplesmente a prova de falhas. A base de toda a loucura genial de Platão é a teoria dos dois mundos. Ele dizia que esse mundo físico que a gente enxerga é só uma cópia barata, imperfeita e imutável do verdadeiro mundo inteligível. É lá no mundo inteligível que moram as ideias perfeitas e a forma do bem. Logo, a educação de verdade seria a ascensão de um mundo inferior para o outro superior. A famosa alegoria da caverna é o mapa perfeito dessa jornada. A gente começa no escuro, preso em opiniões rasas e preconceitos. O caminho da educação, no começo, machuca. Arde os olhos porque te força a ver a luz.
Isso não é só acumular diploma. Platão chama isso de metanoia, que é uma conversão radical do olhar da alma em direção ao bem supremo. E tem um detalhe crucial. Quem consegue chegar lá fora e ver o sol tem a obrigação moral de voltar para a caverna para ajudar a educar e governar a cidade. Mas afinal, que combustível é esse que te faz querer subir essa ladeira toda? Para Platão, a resposta é Eros, o amor. Não no sentido romântico de novela, tá? Como descrito na Escada de Diótima, Eros é uma energia vital e ascendente que move todo o processo de aprender. Aquela sensação de falta, o desejo intenso de buscar o que a gente ainda não sabe, é o verdadeiro motor da filosofia. A moral da história é, sem encantamento, sem desejo, não tem como existir educação. E agora a gente desce um pouquinho das nuvens para a parte 4, Aristóteles, focando no hábito e na experiência. Aristóteles estudou na academia de Platão, mas ele tinha uma pegada diferente. Ele trouxe a filosofia de volta para o chão da fábrica, digamos assim. Ele focava muito na observação da natureza e na experiência empírica. Para ele, a virtude não era uma ideia abstrata flutuando no céu, era um hábito sólido construído na prática diária. Pense no justo meio. A coragem, por exemplo, não é o extremo, ela é a medida exata entre ser um covarde completo e ser imprudente demais. A gente se torna justo praticando atitudes justas repetidamente. Educar, então, é desenhar um ambiente que force a repetição de bons hábitos até que eles se tornem uma segunda natureza. Tudo isso converge para o objetivo máximo da vida, a eudaimonia. E muita atenção aqui, porque eudaimonia não é estar felizinho o tempo todo. Definitivamente não é buscar prazer rápido, status, likes ou dinheiro, porque tudo isso desaparece. É o florescimento humano contínuo, construído através de uma vida inteira de ações virtuosas e racionais. E como nós somos seres sociais por natureza, esse florescimento só rola de verdade se estivermos integrados a uma comunidade estruturada, a famosa polis. O que nos traz, na parte 5, ao coração de todo este sistema, a paideia e a formação integral. Com esses 3 gigantes mapeados, a gente pode dar um passo para trás e admirar a obra inteira. O grande projeto civilizatório que amarrou todas essas ideias é a paideia grega. A paideia buscava a formação integral absoluta da pessoa, corpo, mente, caráter e vida política, tudo operando junto e em sincronia. Pensa no choque de realidade em relação aos sistemas de hoje. Hoje a gente vê muita educação bancária, focada em socar informações goela abaixo para gerar competências técnicas e apertadores de botão. A paideia ia na direção oposta. Ela formava a excelência interior humana para sustentar toda a vida em sociedade. Para manter a nossa sequência lógica bem amarrada, o ponto central da aula do professor Hernani é entender a evolução desses 3 caras. O autoconhecimento pelo diálogo do Sócrates abriu as portas para a subida metafísica do Platão, que logo depois foi ajustada e aterrissada pela observação prática e pelo hábito do Aristóteles. Um foi resolvendo os buracos que o outro deixou, montando essa estrutura formidável do que significa educar alguém de verdade. E para fechar o nosso ciclo, a parte 6, o estoicismo e como ele conversa com o nosso mundo atual. A história continuou rolando. Com a expansão do Império de Alexandre o Grande, aquele modelinho fechado e seguro da polis quebrou. O mundo ficou gigante e caótico. E foi aí que a paideia precisou virar uma estratégia de sobrevivência interna. É aqui que brilha o estoicismo. Essa frase do Epiteto, que por acaso era um escravo, muda o jogo completamente. Ela é a base da dicotomia do controle. Pensa bem, se o mundo lá fora está em colapso e a política é uma bagunça, o que te sobra? O controle absoluto sobre a sua própria mente e como você reage às coisas. A filosofia virou uma prática de sobrevivência diária, capaz de dar liberdade real desde um escravo até o imperador romano Marco Aurélio. É por isso que mergulhar em uma aula e em um estudo sequencial como este faz tanto sentido ainda hoje. A física e a astronomia dos gregos antigos podem ter ficado para trás, superadas pela ciência moderna. Mas a visão deles sobre o desenvolvimento do caráter humano, essa nunca envelheceu. A nossa ciência hoje é fantástica para explicar do que a matéria é feita, mas ela é péssima em nos dizer como viver uma vida que realmente vale a pena, ou como manter a sanidade e a integridade nesse mundo frenético em que a gente vive. E a gente encerra com este baita dilema no colo. Quando uma sociedade inteira troca o pensar crítico pela pura e simples capacitação técnica para o mercado de trabalho, a gente sofre um apagão moral. Fica aqui um convite para todo mundo que acompanhou essa nossa jornada a refletir. Como é que a gente faz para trazer de volta o espanto, o desejo de aprender e a excelência humana para o centro do palco da educação? Fica a provocação.